claro, não sei se no caso de vocês está ficando claro para as empresas, a questão de por que eu estou fazendo MVP? O que eu quero aprender com aquilo? O MVP não é uma solução final, ele é um produto que você vai aprender alguma coisa. Então a primeira coisa é saber o que eu estou querendo aprender. Se eu não souber o que eu estou querendo aprender, não adianta eu falar que vai ser concierge, que vai ser mágico de Oz, que vai ser o que seja, diferente. O que eu estou querendo aprender? Então o pessoal ia direto para o operacional. O plano de ação ali induzia a pessoa a ir direto para o operacional, nas atividades. A primeira coisa que nós temos que pensar... organização, né? Exatamente. Então, o que a gente pensou aqui foi assim, não, vamos pensar no contexto. Por que você está fazendo isso? O que você está querendo aprender com esse MVP? Aí sim, o que eu estou querendo aprender e depois, assim, que tipo de MVP que eu vou fazer. E para quem, com quem eu vou testar. Acho que esses três elementos estavam tendo plano de ação, os dois aí, o tipo de MVP, pessoas estavam, e clientes estavam, mas o contexto é importante, então a gente fundamentou esse canvas aí em um tripé, que é o contexto, que é o tipo de MVP e para quem que você está fazendo. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, o pessoal não estava levando em consideração. Onde é que está a circunstância aqui? Cliente, métrica. Não. Tem uma questão da circunstância. Deixa eu ampliar então, peraí. Só que eu achei. Porque acho que uma coisa também, enquanto ele acha aí, que a gente tivemos algumas percepções. Pelo menos minha, coloquei na nossa última reunião, e de mais uma amiga. Quando a gente faz o plano de MVP, aí a gente vai lá, faz os canais de distribuição e fazemos o canais de distribuição e modelo de receita. Eu tive uma percepção de que eles poderiam ser colocados antes da construção do MVP. Por quê? Quando eu vou construir o MVP, aí eu vou lá, faço o encontro 6. Aí a gente faz lá, construção do MVP, aplica de novo o radar da inovação, faz os planos de MVP e plano de desenvolvimento da solução. E o Canvas resume, certo? Quando eu vou fazer, aí eu dou lá 10 dias, que seja, aí eu vou lá e falo assim, olha, agora a gente vai fazer modelos de receita. Só que esses modelos de receita, eles são acoplados, eles são do MVP. Sim, canais de comunicação também é MVP. Então eu tive essa percepção. O que você diz sobre isso? Não, eu acho perfeito, porque eu mudei isso já na Na verdade, hoje o que a gente faz? A gente faz o Canvas Resumo, faz o modelo de receita, canais, depois MVP. Porque aí, aqui, se você for ver aqui, ó, nesse plano do MVP, a gente tem o quê? Exatamente aqui. Onde é que está aqui? Acho que é melhor colocar mais, né? Onde é que está aqui para ficar mais aqui. Opa, menos, na verdade. Aqui, ó. Então, na verdade, o que a gente faz é assim, ó. Então, aqui, ó, o custo e o modelo de receita, aqui, ó. Então, aqui já está o modelo de receita, aqui estão os canais. Antes do MVP. Na construção do MVP, porque aí é o seguinte, eu já trabalhei com eles, modelo de receita, já trabalhei canais, e agora quando ele vai fazer o MVP, que modelo de receita? Ele pode fazer um modelo de receita para a empresa toda, para a solução toda, mas quais modelos de receita ele vai testar no MVP? Quais canais ele vai testar no MVP? E com quem ele vai entrevistar? Com quem ele vai testar? E o mais importante ali, está dentro ali, que é qual é a circunstância que você vai testar. Por exemplo, nós tivemos um caso onde o pessoal trabalhava com farmácias. O cliente deles, PJ, era farmácia, e o cliente do cliente era quem ia comprar coisas na farmácia que não medicamento. Comprar presente, comprar as coisas. Aí a questão é a seguinte, você vai entrevistar as pessoas que vão na farmácia. Beleza, tudo bem. Mas em que circunstância? Porque se você entrevistar numa farmácia do shopping, é uma coisa. Se você entrevistar numa farmácia de bairro, é outra. Se você entrevistar à noite, é uma coisa. Se você entrevistar de manhã, é outra. Se você entrevistar numa farmácia de rede, é uma coisa. Se você entrevistar numa farmácia independente, é outra. Então, você tem que ver que circunstância você vai fazer. Com quem você vai fazer isso? Eu vou fazer uma farmácia. Mas que farmácia? Faz parte de uma rede, está no bairro, está no shopping, abre a noite. Isso a gente não aprofunda tanto. Não aprofunda. Então, isso acaba ajudando a estruturar o MVP, entendeu? Então, senão o MVP fica muito assim, abstrato e quase que a pessoa tenta fazer a solução já. E não aprende, na verdade. Esse que é o grande problema. Ou se transforma, às vezes, na realidade, um MVP muito de operacional. Exatamente. Pessoa, aí, quando se mudou isso, os MVPs começaram a ficar mais consistentes.
que aqui você vai dizer que funcionalidades vai ter esse MVP. Porque se está lá no Canvas, resumo, você tem lá um conjunto de funcionalidades. Mas quais funcionalidades vão estar aqui? Tá? Então, qual vai ser o plano de ação? Vai ter plano de ação também, claro. Mas a questão é você trabalhar muito a questão do aprendizado. Então, você quer aprender aqui, o que você aprendeu? E o que você vai fazer com isso? Acho que esses elementos acabam ajudando bastante. E deixa muito mais consistente mesmo, porque eu tive a impressão, por exemplo, a gente vai fazer o plano do MVP com algumas soluções, que eles não fazem aquilo com tanta convicção. Tipo, quando você vai colocar no MVP, as coisas são tão abstratas ainda na cabeça deles, o aprendizado, que eles vão colocando lá, mas eu falo assim, olha, isso é real, isso é pra ser executado. Aí eles vão lá e mudam. Mas, tipo assim, eu tenho uma percepção de que eles falam assim, cara, você tem que fazer isso, vamos fazer, mas tá. É uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Você tem essa sensação também no começo? É isso mesmo. Foi isso, porque aí a gente inverteu a ordem por causa disso, e aí eu falei assim, mas não adianta inverter a ordem se continuar fazendo o plano de ação. Também não vai resolver nada. Aí a gente resolveu fazer esse Canvas aí. Ele está testando ainda, tá? Isso aqui saiu, ficou pronto semana passada, a gente está testando. Super, hiper novo. Mas eu posso passar para os colegas. Se a gente conversar semana que vem, já pode estar diferente. Vamos conversar de novo, vai ter episódio aí. Legal. E, Bisotto, algumas outras percepções que eu tive na metodologia, óbvio que você deve ter mudado muita coisa também, com relação ao período de um encontro para o outro e com relação aos encontros. Por exemplo, a gente faz o encontro 1 coletivo, no encontro 2 que a gente já vai para a empresa com problema priorizado, já para tipos de clientes. Existem algumas ferramentas, a ferramenta 1, 2, eu entendo que eu posso fazer juntas ou em diferença. Quando eu vou para o encontro, a metodologia ela prevê 15 dias entre cada encontro. Quando eu vou para o encontro 2, eu entendo que a empresa, 30 dias para a empresa ali é o suficiente. Porque por mais que a metodologia fale assim, olha, 10 pessoas é um padrão mínimo, para eu criar um padrão mínimo de comportamento de consumo, mínimo do mínimo. Mas se eu conversasse ali com 20 pessoas, eu ia ter mais subsídios para eu conseguir tomar decisões em cima daquilo ali. Então, assim, 10 pessoas é um número muito pequeno para que uma empresa tome uma decisão de negócio. E aí, esse prazo, é só assim mesmo uma percepção. Esse prazo, eu acredito que ele poderia ser, a primeira interação, a segunda interação, poderia ser de 30 dias, como nós somos piloto, uma percepção minha, de 30 dias, e os outros encontros, os encontros de canais de comunicação e modelos de receita, ele poderia ser feito junto com o MVP. O que a gente tem feito agora, a gente está aplicando em 19 empresas ao mesmo tempo. E o que a gente fez, na verdade, foi isso. A gente fez um primeiro encontro presencial, a gente trabalhou mais até sair o planejamento da primeira interação. Aí a gente deu 15 dias para eles fazerem as primeiras interações. Aí marcamos um encontro virtual com cada empresa, onde eles repassaram o que eles fizeram, as dificuldades, etc. Aí nós temos mais 15 dias para eles concluírem. E aí, nós, no próximo encontro, já começar com o diagrama de forças, e a gente fazendo uma análise do diagrama de força, criticando, mas será que é isso mesmo? Para construir o job e a job story. Então, assim, funcionou bem. Então, 30 dias, realmente 15 dias, o pessoal às vezes não consegue. E até alguns conseguem. 15 dias. Teve um empresário que eu estava atendendo, desculpa até te interromper, ele fez as 10, ele gostou tanto, fez para 20, ele já estava em 30, ele falou, Fernando, não, que coisa. E a gente já tinha feito o diagrama de força, ele voltou, refez de novo, também a partir das outras informações que ele já tinha. Isso tem variado muito também. Assim, eu tenho pego empresas que conseguem criar um padrão e destacar um insight assim, legal com 6. O cara conversa com 6 e fala, puta vida, eu não vi isso aqui. Isso é o ponto fundamental. E tem umas que com 15 não consegue achar, e você tem que começar a fazer, então vamos começar. Eu lembro que tem um pessoal que começou a fazer, mas aqui o pessoal, todo mundo falou que não faz isso, faz pela internet. Então por que você não foca para a questão da internet? É verdade, eu estou tentando fazer isso aqui, que eles não querem fazer tal coisa. Então, às vezes, a gente reformular, e aí tem que fazer entrevista de novo. Sim, eu tive empresas no E6 que voltaram pro E2 da entrevista e, tipo assim, aceleraram e foi massa o processo. Já eu tenho empresas no E5 que conversaram com 5 e falaram assim, mas eu não consigo conversar com mais. Então, assim, a gente vai vendo quais são o padrão das empresas. E outra ferramenta que eu acho que tem que mudar, a gente tem que fazer uma alteração, é a ferramenta ali do tipo de cliente.
para a gente dar conta dessa questão que eu falei da circunstância. Da mesma forma que o MVP, a gente tem que trabalhar, aquela ferramenta ali, ela tá legal, mas não tá muito, que às vezes o pessoal, que eu tenho percebido, o pessoal tem colocado um monte de tipo de cliente ali, uns 10. E aí assim, você não vai entrevistar 10 pessoas e 10 tipos de clientes, são 100 pessoas em 15 dias, 30 dias, isso não vai rolar. Então o que eu tenho que pensar assim, colocar o pessoal lá, fazer aquilo ali, priorizar, e mais do que priorizar, a gente precisa colocar o seguinte, você vai entrevistar quem, quando, onde, em que circunstância. Então, qual é o seu cliente? Exatamente, então você tem que trabalhar, eu acho que aquela ferramenta ali nós temos que reformular. Eu estou reformulando, a gente tem algumas versões beta ainda, mas ainda não está operacional. A gente não colocou rodando ainda, vai rodar na próxima semana, numa aplicação que nós estamos fazendo, que eu já quero fazer com uma coisa diferente, né? Eu não quero fazer com a mesma aquela lá. Eu acho que aquela lá o pessoal acaba preenchendo mais por tabela. Você vai preencher por. Eu tenho que preencher. Eu tenho que preencher, então eu preencho aqui e já vamos logo para a rua para entrevistar. Não, aquela ferramenta ali é muito importante para a gente saber que não adianta você entrevistar 10 pessoas que não vai te agregar nada. Você tem que entrevistar com 10 pessoas que são aquelas que vão te agregar. Porque isso impacta diretamente quando eu vou fazer a terceira interação. Exato, porque quando eu vou fazer a terceira interação, eu não sei quem é o meu cliente. Exato, é isso. Porque lá atrás não foi definido. Então, que circunstância esse cliente está vivenciando? A gente coloca a circunstância ali. Então, quem está vivenciando a circunstância? O cara da farmácia. Beleza, então ele está comprando isso que horas? À noite? Então vamos conversar à noite. É de manhã? Vamos fazer então de manhã, uma tarde à noite. Vamos fazer então 2 numa rede de farmácia, vamos fazer 2 numa farmácia independente, vamos fazer 2 numa farmácia de shopping, vamos fazer, sabe, mesclar para a gente poder assim. Aí vai assim, o pessoal que respondeu do shopping está indo numa direção bem legal, vamos entrevistar mais. Aí sim. Isso é legal. Então vamos esquecer esses outros aqui e vamos mais ou menos por aqui, que aqui é o nosso nicho. Ou não, olha, quem está vendo um negócio legal é naquela rede independente, aquele cara que tem uma farmácia só, de bairro, isso que é legal. A gente teve uma colega que teve essa percepção com relação à Laura naquele dia da reunião. Ela comentou sobre isso e ela achou interessante, inclusive, estou aqui falando em nome dela, mas ela falou que fazer um quadro, na realidade, de tipos de cliente. Qual é o potencial que você faz, o mercado de potencial que você identifica a partir dele também, sabe? Qual é o nível de estresse que aí ele gera, não só para a empresa, mas para o mercado como um todo. A gente tem que rever. Então, essa ferramenta de tipo de cliente tem que rever. Assim como a gente viu esse negócio do MVP, a gente precisa rever isso também. A gente também está com algumas dificuldades na ferramenta de quadro de indicadores. O quadro de indicadores, ele ser preenchido mensalmente. A gente tem empresa, por exemplo, as minhas empresas. Eu estou com algumas startups que são startups que não estão no mercado. Está sendo ótimo trabalhar com elas. Não estava previsto na metodologia trabalhar com startups, porque elas não estão no mercado, não estão faturando, mas assim, está sendo uma experiência incrível, tanto para mim quanto para eles. E a gente tem uma dificuldade no preenchimento do quadro de indicadores. Primeiro que ele é preenchido mensalmente. Na minha percepção, eu acho que ele poderia ser preenchido ao final de cada ciclo. De cada fase, desculpe. Passei da fase 1 para a fase 2, vou lá e preencho. Passei da fase 2 para a fase 3, é uma percepção minha. Nem sei se é válido, aí você me fala. Porque eu acho que eu preencher mensalmente, primeiro que não tem não muda nada, não faz sentido eles ficarem preenchendo aquilo. É difícil você conseguir que eles preenchem. Não, a gente preenche depois, quando você voltar. Então, assim, qual é a sua percepção com relação ao quadro de indicadores? Eu acho que o quadro de indicadores ele é importante, a questão, realmente ele não vai mudar. Mas eu acho que eu vejo assim, a grande vantagem dele é que ele cria um hábito. Assim, fazer o empresário ter o hábito de quantificar e tal. Não, mas não mudou. Vamos ver. Não mudou? Não mudou, é verdade. Que coisa, né? Aí vamos ver no mês seguinte. Mas não mudou. Não mudou, é verdade. E você vai fazer. Aí você acostuma a fazer. Porque daqui a pouco, mas por que não mudou? Poderia mudar? Então, aí que a gente pode... Eu acho que o quadro de indicadores é bom por causa mesmo... mensalmente não vai mudar? Raramente não. Alguns não vão mudar. Mas é bom o hábito dele. Mas você deixa lá. Eu acho que é bom reforçar. Não, é bom fazer, vamos fazer, porque isso aí vai ser bom para você. Que aí depois, com base nos indicadores, você pode saber o que você pode fazer para melhorar. Porque as micro e pequenas empresas, elas não têm... É muito difícil as que têm algum tipo de indicador. Normalmente elas não têm. Voltar só num pedacinho do tipo de cliente, isso me espantou um pouco, na realidade. O quanto micro, autônomos que a gente às vezes tem atendido uma empresa ou outra, eles não conhecem os clientes deles. É isso aí, impressionante. Assim, é impressionante o quanto eles não conhecem, sabe? E falar com eles muito menos ainda. Só mais uma coisinha. Bisoto, o que você pode deixar de... A gente está entrando agora na fase 4. Modelo de negócios. O que você deixa de
sei lá, dica das suas experiências, você está agora nas 19 empresas, algumas alterações, também insights, que você e a Elisa, inclusive a Elisa na questão da proposta de valor, eu revi várias vezes que ela falou, se você não sabe o que você está oferecendo, qual a proposta de valor da sua empresa, você não deveria estar no mercado, necessariamente, nesse mesmo sentido, sabe? E aí, qual é essa dica nesse mesmo sentido? Até comentei. Eu acho uma coisa importante, no caso, quando a gente chega na fase do modelo de negócio, é assim, ó, evitar aquilo que a gente procurou evitar na metodologia de preencher caixinha no Canvas. O pessoal parte pelo Canvas, começa no Canvas já preenchendo caixinhas. A gente faz toda a metodologia onde você cria um monte de coisa e chega no Canvas. Então, algumas coisas a gente vai chegar ali, mas, por exemplo, parceiro-chave a gente não trabalhou ao longo dos encontros, a gente não trabalhou atividade-chave, não trabalhou o lado esquerdo em geral, nós não trabalhamos. E aí, uma questão importante a hora de elaborar o Canvas, mesmo aqueles que nós já fizemos, como segmento de cliente, canais, propósito de valor, ele tem que avaliar o seguinte: se mantém aquilo? Aquilo está ok ainda ou é um risco ainda, que nós não validamos adequadamente? Mas quando nós preenchemos o campo, não é completar, é olhar e dizer, bom, agora o que disso aqui que nós elaboramos, dos 9, o que ainda permanece como risco? Legal. A proposta de valor eu já validei, realmente? Não está validado, então ok. Nós já validamos a questão dos canais, já validamos quando fizemos o MVP, validou. O modelo de receita está ok? Nós já validamos parceiros? Não, parceiros não validamos ainda, então temos que validar o parceiro. Qual é o impacto disso sobre a proposta de valor? As atividades-chave, nós já validamos a atividade-chave? Qual é o impacto disso na questão da proposta de valor, do modelo de receita, do custo, etc. Precisa alterar ou não, né? Eu acho que é mais uma reflexão. Então, a gente tem que evitar tratar o modelo de negócio, o Canvas de modelo de negócio como preenchimento. Eu já fiz metade, só preencho aqui, completo ali, está pronto. Trabalho do achismo, né? Não está pronto. Você tem que pensar, qual deles eu não validei ainda? Porque veja que nosso processo todo de validação. Então, qual deles eu não validei ainda? Ou qual deles eu preciso validar de novo? Ou que não está bem validado ainda? A proposta de valor a gente validou, mas era bom checar de novo. Então vamos fazer no plano de implementação. Nós vamos ver, então vamos fazer a proposta de valor, nós vamos fazer aqui o parceiro. Então, isso, acho que esse é importante, a gente não ir naquela lógica de preencher caixinha. De refletir, nós somos em processo de reflexão desde o primeiro encontro. Profundo, aí né? Chega Que no a gente último, não tinha um hábito. A gente só vai preencher e fazer agora se vira. Não, vamos refletir de novo. Vem uma jornada fantástica. O que ainda está em dúvida? Eu não tenho muita certeza aqui e aqui. Então vamos pensar isso aí. Inclusive, nisso que você está colocando, na primeira percepção deles é preencher caixinha já também. Nesse, a gente então, tem é o que a gente está acostumado a fazer dentro do... Como vem de incubadora de empresa, você já sabe muito tempo aí. A gente está acostumado a fazer isso lá na incubadora, lá na aceleradora, pegar um canvas, botar na parede e falar assim, vamos pensar negócios, e eles começam a preencher. Primeiro a proposta de valor, ele vai lá e coloca uma coisa. E começa a preencher. A gente tem que evitar esse e parte para o MVP. E imagina, você passou vários meses com o cara dizendo, puxa, um trabalho fantástico, foi cliente, validou. Aí quando chega no final, você vai preencher 9 caixinhas e fala, acabou, agora é contigo. Beijo, um queijo. Só a última percepção minha, na realidade, não é um ponto que a gente percebeu pelos empresários brasileiros, inclusive, aqui do Distrito Federal. Nas questões dos exemplos ao longo da metodologia, se tivesse como pegar casos de sucesso dentro do projeto, mesmo que seja do projeto anterior antes, o que trouxe, quais são os casos. É que a gente não tinha. Agora sabemos. A gente não tinha os casos. A gente só trouxe porque, assim, até você, mas seria legal se tivesse. Aí a gente procurou alguns programas lá, de alguns estados de São Paulo, editou uns livros sobre os melhores casos. Então aquela Tchau Miau, que está ali, é de lá. Então nós pegamos algumas, mas não tinham grandes exemplos assim de inovação. Tinha exemplos de processo e tudo mais. Então a gente não conseguiu trazer. A ideia era, uma vez começasse a rodar, começar a pegar esses casos que vocês acham que são os melhores e inserir ali como exemplo. Por um segundo ciclo já pode acontecer. Sim, e citar só os exemplos da região mesmo. Beleza. Olha, o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, esse aqui fez aquilo lá. Coisa que o cara conhece, ele pode, se quiser falar com ele, ele fala, é aquele cara lá. Liga lá. O Bisotto comentou que gostaria de conhecer alguma empresa. Eu falei pra ele que, se ele quiser, ele com a equipe dele, ele marca com a gente. A gente seleciona uma empresa que está no estágio mais avançado, conversa com todo mundo, porque eles querem, estavam pensando, as empresas elas querem essas visitas. Então eles querem ter esse contato. Se encantam, né? Não,
eu gostaria muito de acompanhar, pessoalmente acompanhar essa evolução da metodologia que vocês estão fazendo, tá? Gostaria muito de participar de reuniões, ou mesmo que seja virtual. Sim, muito marcar de conversar, para mim seria legal ver o que estão mudando, porque se vocês estão direto com os clientes, com o pessoal lá em campo, e aí lá é... Vamos marcar um webinar? Vamos, semana que vem. claro. Quando que você pode? Semana Ideal, se você pode na semana que vem, senão na outra. O ideal seria à noite, por volta das 19, 20 horas. Não sei se fica bom pra você. Não, pra mim é sempre melhor à noite. Porque aí a gente traz nossa experiência, percepções quanto à metodologia e nada, ninguém melhor do que você pra... O pessoal ficar feliz da vida. Eu posso qualquer dia à noite. Então, A vamos partir ver, das Fê. 20 horas, por exemplo. Das 20 horas? 20 horas, 19 horas eu posso. 19 horas fica bom também, acho que pra todo mundo aqui, não sei se... Ou 16... Qual o melhor dia da semana pra você? Pra mim 16 já é mais complicado. Porque Não, da semana 16 é o dia 20. Ah, tá. Não, minha semana qualquer dia, a partir das 18 horas tá 100%. Eu prefiro a 19, porque é quando eu consigo chegar em casa. Beleza. Beleza. Que eu